Graças pais queridos, estamos de volta em mais uma tarde, com mais uma live para um momento de muito aprendizado, de muito crescimento. Eu sei que será mais uma vez, um estudo maravilhoso. Tá bom, você que está assistindo depois, tá bom, que está assistindo aí porque foi postado nas redes sociais, seja bem-vindo também. Compartilha essa live, tá certo? Não deixe de compartilhar não, mas manda essa live para frente. E vamos juntos aprendermos de Deus, juntos escolhermos do melhor que o Senhor tem para a gente. Eu sei que será um momento de muito aprendizado para a gente aqui, será um momento de muito crescimento para a gente aqui também nessa tarde. Também os irmãos já estão chegando aí, compartilha, gente. Tá bom? Aproveita esses minutos iniciais. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a adequação linguística e a pregação do Evangelho. Estamos com uma convidada mais que especial, a nossa professora Isabel Bastos, ela que é obreira aqui do Ministério também, uma mestra em línguas e profissional da área do português. Eu sei que tem muito a nos ensinar aqui hoje, a expectativa está mil, para essa live abençoada. Você que está chegando, tá bom? Senta o dedo aí, compartilha, copia o link. Você tem 10 segundos para ir lá no WhatsApp, enviar esse link para todos os seus amigos e voltar aqui para a gente. Tá bom? Então corre lá, avisa todo mundo que a gente já está online, chama todo mundo para esse momento de aprendizado, de crescimento. Já estou vendo algumas pessoas que estão compartilhando aqui, amém? Então isso mesmo, vai lá, compartilha, chama o máximo de gente possível, porque esse é um tema maravilhoso que a gente vai aprender muito aqui, muito necessário, amém? Estou vendo que já a irmã Isabel já está com a gente, esposo dela, filha, Quero, pastor Urbana, Priscila, irmã Neide, minha esposa, Leonardo aqui assistindo também, nosso querido Léo lá de Angra dos Reis. Eu já vou chamar a irmã Isabel para estar aqui com a gente. Eu sei que vai ser um tempo aqui abençoado e ela já está aqui com a gente, tem muito a parte também. Amém? Já estamos aguardando aqui. A irmã Isabel Bastos, a irmã Priscila, que já está chegando aí também. Sejam todos bem-vindos. Amém? Fica com a gente e compartilhe. Não assista, saia sozinho. Amém. A paz do Senhor. Pai do Senhor, que desafio enorme! Que bom Um te ter desafio muito aqui. grande para nós. É nada. Bom, eu sempre te Isso para a vejo. senhora é só mais um dia falando do que a senhora já está habituada. Dentro da sala de aula é mesmo, dentro da sala de aula é maravilhoso. Mas assim, para o mundo, primeira vez, nunca. Mas tem sido. Seja Eu bem-vinda. falei. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite aí. Fica à vontade. Você não aceitou a primeira resposta? Tem que entregar aqui ao vivo, né? Para quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, que deu trabalho, né? Custou algumas horas de joelho para que Deus intervisse ao nosso favor, né? E ela aceitasse fazer essa live. Mas está aqui com a gente hoje, é bênção de Deus. Eu sei que vai ser um momento aí de muito acréscimo, né, para as nossas vidas pessoais e ministeriais também, já que essa é justamente a Amém, proposta da live de amém. hoje, né? Unir esse conhecimento Sim, sim. técnico com o ministério, a chamada de cada um. Eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente veio de uma cultura, e a senhora viveu isso mais do que eu, que a gente aprendeu que a gente tinha que buscar ou unção ou conhecimento, que não dava para ter os dois. Né? A igreja ela foi criada nessa Exatamente. cultura, pelo menos nos últimos 30 anos, aí, que é o que eu consigo recordar um pouco. A gente foi criado nessa cultura. Se Sim. você buscar conhecimento, você vai perder a unção. Se você tem unção, não precisa de conhecimento. E graças a Deus a igreja está saindo desse poço, né, dessas Glória a ideias. Deus. Glória a Vamos Deus. ter. E de Diga à certa vontade para forma a suas gente se considerações. considera. Então eu quero saudar todos, né? Já entrei assim, a gente conversando. Quero saudar todos que estão aí começando a participar, aqueles que virão. Né? Esperamos que seja uma tarde assim de bênção. E dizer que eu admiro muito o seu trabalho, demais. É por isso a resistência, Obrigado. às vezes, da gente pensar assim, né? É um projeto muito lindo, um projeto muito de Deus, um projeto de instrução, de estudo, coisa que a gente sabe que há um tempo atrás a gente tinha uma dificuldade muito grande, principalmente no nosso meio pentecostal, né? Essa dificuldade, e até hoje a gente anda meio que desbravando caminhos,
Então, esse projeto é um projeto muito lindo e eu falo que eu me sinto assim lisonjeada e estar fazendo parte dele. Mas eu preciso falar com você a questão da nossa forma de tratamento. Você pode me chamar de senhora tranquilamente, como de costume, eu não tenho problema. Mas eu vou ter dificuldade de falar o senhor. Não, Para deixa os que não sabem você. da nossa história, Nem eu combinaria. conheci o pastor Gesiel. Eu conheci o pastor Gesiel, era uma criança praticamente, né? Quando casei logo, nosso primeiro almoço foi na casa da mãe dele, e aí aquele menino lá, sempre muito estudioso, sempre que eu tenho memória de você, adolescente, jovem, aquele menino sempre estudioso da Bíblia, estudioso de outras coisas. E assim, o que está aí é exatamente o que se formou nessa trajetória. Então, eu tenho uma certa dificuldade ainda de senhor pastor e tal. Então, se me permitiu você na forma de tratamento, a gente, Fica à para vontade, fluir por aqui, eu não favor. ficar na segunda pessoa mais clássica, Por tá favor, fica bom? à vontade. E a gente falar do tema, eu quero dizer assim que o tema que nós escolhemos, né, não tem nada a ver com a minha dissertação, porque eu sei que alguns de repente podem entrar aí, ser colegas, né? Os colegas já descobriram aí, já postaram lá no grupo. Tem alguns colegas de profissão, colegas do Profiletras, né? Então, a nossa discussão nada tem a ver com a minha dissertação, com o meu trabalho de conclusão do mestrado final agora, né? O trabalho de mestrado, ele navega mais pela área da leitura, das marcas afetivas, das memórias afetivas que, na verdade, os pais, a família, a escola constroem nas crianças e desenvolve aí o gosto ou não gosto pela leitura, né? E a nossa proposta hoje é falar mais de alguns conhecimentos discutidos mais na graduação, né? Sou graduada em letras também pela UNEB, e aí a gente vai trazer à tona esse conhecimento prático que nós lidamos no nosso dia a dia, né? Então, só para trazer à tona essa diferenciação aí. E o nosso tema tem a ver com adequação linguística, que é, na verdade, a capacidade de falar de diversas maneiras, né? Para alguns, que é isso, né? Adequação linguística, quando a gente fala de adequação, nós estamos falando Falar umas de 5 se vezes adequar. seguida aí é batizado no Espírito Santo. Pois é, aí conforme alguma coisa, né? Você vai se adequar ao modo cristão, você vai se adequar uma determinada prática, a um determinado ambiente, né? Então, quando a gente fala de adequação voltado para a língua, para adequação linguística, nós estamos falando de variação linguística, de várias maneiras de falar. E aí a gente vai discutir um pouquinho, falar desse bom português. O que é bom português? Existe um bom português fechadinho? Ou todas as variações linguísticas, na verdade, podem ser consideradas um bom português e por quê, né? Então, é navegando por isso aí, pensando, né, pensando numa máxima do nosso Deus, né, afirmada por Pedro e Paulo, que fala: Deus não faz acepção de pessoas. A gente vai conduzir pensando muito nisso aí, né? Que as línguas, o Senhor é o Deus das línguas, que dividir em variações linguísticas diversas, aí ele foi o primeiro, né? E a gente está aí nessa pegada aí, voltando para essa questão da adequação linguística. Então, adequação, como é que eu vou adequar o meu discurso a uma determinada variação linguística? Que variação linguística é essa? É uma variação informal, de uma linguagem mais espontânea, mais descontraída? Como é que eu lido com essas questões? É isso aí que a gente vai navegando aí. Existe Certo? uma história, né? Uma história, Sim. literalmente, que é muito usada em curso de marketing e a gente aplica geralmente ela também nas primeiras aulas de homilética, que fala daquela pessoa que ela foi para o curso, né? Conta-se a história de uma pessoa que ela foi para um curso de marketing. Então, ela aprende que ela precisa, se ela estivesse trabalhando numa portaria de uma empresa, ela conseguisse um emprego, ela teria que atender as pessoas sempre com um sorriso, com a palavra motivacional e algo que colocasse aquela pessoa para cima.
problema se deu que essa pessoa da história, ela sai, o primeiro emprego dela é numa funerária. E ela louca para usar tudo que ela havia aprendido, e daí diante dá para a gente imaginar o problema que deu com o primeiro cliente. Né? Chegar uma Com essas família instruções ali, luto, fechadinhas. né? E a pessoa chega lá, olha que dia bonito, que coisa linda. Então, gera todo o problema. Então, a instrução era correta, mas para aquele emprego ali era um problema, né? Exigia uma outra abordagem. Então, a gente fala muito isso, às vezes, em homilética, e eu até hoje conversava, hoje cedo, com um colega também teólogo, e falávamos sobre alguns ministrantes que eles pegam o hábito de ministrar, ou seja, eles pegam um jeito de ministrar. Na verdade, é um jeitinho decorado, que tendo unção ou não, eles fazem aquele mover no culto, porque eles habituaram a ministrar daquela forma. E eu ainda falava com eles sobre a importância do pregador chegar no início do culto, para se adequar ao estilo da igreja, ao estilo do culto, porque às vezes aquela mesma igreja, naquele culto, ela está com um ambiente completamente diferente, está com uma atmosfera diferente. Um dia está numa pegada mais animada, vivada, outro dia está numa pegada mais de adoração, mais calma. Então eu falava com eles sobre isso, a necessidade, né? E alguns pregadores, eles chegam ali faltando 10 minutos para pregar, então ele tem um estilo próprio, mas ele não sabe como está o clima do culto naquele dia. E aí eu acredito que a senhora já entrando nessa adequação linguística, eu creio que tem a ver isso também, né? Que às vezes a abordagem está correta, mas o ambiente não era propício para aquela abordagem. Isso. É a questão de se adequar ao contexto, né? E quando você fala assim da igreja, desse líder está preocupado com conhecer, saber da realidade do seu público, tem tudo a ver, né? E nunca isso foi assim tão necessário, pelo fato da gente não ter assim condições, a diversidade, e a gente pode falar da diversidade brasileira, a diferença das pessoas é tão grande e as realidades são diferentes que até as nossas próprias igrejas, elas não têm condições da gente pensar assim, numa padronização única, sem você considerar o público. Nós temos aqui mesmo, né, a nossa realidade aqui em Eunápolis, nós temos 4 igrejas, são 4 diferentes, cada uma com sua particularidade linda e precisa ser trabalhada de acordo à sua realidade. Então, é isso. Quando eu falo com os meus alunos sobre adequação da linguagem, sobre adequar a língua, né, a preocupação de que a escola ela tem a obrigação de ensinar digamos assim, ensinar, discutir todas as línguas, as variações linguísticas, mas nós nos apropriamos daquela que é considerada a variação linguística de prestígio, que a que vai ser reconhecida, né, que você vai ter condições de ter uma ascensão social, né? Então, eu falo para eles que faço associação, isso aí com base em alguns estudos de alguns teóricos que trazem esses exemplos para a gente, e a gente vai se perdendo no tempo com algumas leituras e vai esquecendo, né, que tantos vão falando praticamente a mesma coisa. Mas eu faço associação para eles o seguinte, que a adequação linguística é a mesma coisa como um trocar de roupa. Se você vai para um casamento e o casamento não exige que você vá com roupa de praia, de banho, você sabe que aquele casamento tem uma roupa específica para ir. Mas se você está à vontade, num lugar, numa pizzaria com seus amigos, você não vai da mesma forma que você vai para uma formatura clássica. Então, qual é a roupa que você escolhe para ir para esses lugares diferentes? Então, na verdade, a mesma coisa. Se eu vou utilizar o português nacional, né? Que a gente vai falar dessas diferenças entre o português não padrão e o português padrão. Essa vai ser a nossa linha também. Então, se você vai falar público para as pessoas, para todo mundo, e você não tem uma dimensão de quem são as pessoas que vão ler, né, o seu texto, que vão ouvir, você precisa ter uma preocupação com essa linguagem, e essa linguagem precisa ser a linguagem padrão, né? O padrão nacional, o padrão do seu país. Mas se você está falando com um grupo que você sabe que aquele grupo ali é limitado, como uma conversa no WhatsApp, como uma conversa no Messenger, e você sabe que vai compreender, você não precisa estar se policiando tanto,
né? Porque a gente tem até o recursozinho de repente colocar um asterisco, corrigir, se achou que ficou demais, se achou que deu para entender, nem tem essa preocupação, né? Mas a gente precisa ter essa adequação, de adequar. Como nós adequamos uma vestimenta para uma situação ou para um evento, a gente precisa saber equilibrar isso aí. É isso. E aí eu escolhi. Da questão, sim. Não, fala assim, a gente jogando, né? A senhora já até sugerido essa adequação linguística sem preconceitos. E aí eu entro, sim, vou abrir sim, a gente vai falar disso, jogada do preconceito aqui. Como lidar com isso? Porque eu vejo esse preconceito ele dos dois lados. De um lado, aquela igreja que ela se preparou, é uma igreja que às vezes o pastor dela deu a ela uma certa estrutura teológica, linguística, enfim, é uma igreja que está acostumada com um certo nível. E, de repente, ela recebe ali um obreiro, um pregador, que ele ministra baseado na sua própria chamada, ele tem uma chamada de Deus, mas ele não tem um determinado conhecimento. Então, corre o risco que a gente chama de bloqueio inicial. A igreja já se bloqueia nos primeiros 5 minutos e ela não presta nem atenção no que Deus quer ministrar para ela naquela noite. Então, seria o primeiro preconceito aqui que eu vou deixar para a senhora nos dar como lidar com isso. E o segundo, daquele pregador que tem aquele preconceito também de que eu só preciso estudar a Bíblia e orar. Eu não posso buscar nenhum tipo de conhecimento técnico, acadêmico, porque isso vai tirar minha unção, vai tirar a liberdade do Espírito. A frase que eu mais ouço é essa: vai tirar a liberdade do Espírito. Como lidar com esses dois preconceitos aí, porque são preconceitos distintos, mas que chegam no mesmo ponto. Sim, sim. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente não tem como não escapar de falar para a liderança, né? Já que quando você traz essa toda da igreja, o comportamento da igreja, a igreja ela precisa ser instruída. E a nossa consciência cristã, sendo líder ou não líder, é de que o preconceito nada tem a ver com as verdades bíblicas. Nada tem a ver com a palavra de Deus. Preconceito de espécie nenhuma. Porque se a nossa defesa é o amor, não é isso? Então, eu penso que essa igreja que recebeu esse novo líder, que tem toda essa, digamos que o português natural dele, ele é de uma comunidade linguística que não tem domínio sobre esse português padrão, institucionalizado, português de prestígio, que nós chamamos, né, o privilegiado. A igreja precisa estar atenta de que há necessidade de ter um respeito e de considerar a unção. Por outro lado, também, o obreiro precisa ser instruído também, né? Nesse sentido, dessa questão da adequação, de que ali é um público, né? Ou que ele precisa de uma preparação também. Há uma necessidade de nós nos preocuparmos mesmo, de estarmos preparados no estudo intelectual, porque nós vivemos numa sociedade letrada em que o que se valoriza são as letras, o você ter o conhecimento do que é padronizado, do que é considerado, entre aspas, né, que a gente não gosta muito dessa expressão, do que é considerado certo na língua. Porque o certo é aquele que você consegue se comunicar e você utiliza uma língua que você consegue atingir o seu objetivo de interação, de comunicação, de socialização, de expressão daquilo que você pensa. Você está utilizando um português adequado. Agora, qual é o grupo? Qual que não é? Então, a princípio, eu falaria para esse primeiro exemplo, essa ideia de que você precisa, a igreja precisa estar consciente dessa ausência de preconceito que a gente não tem que ter. E o segundo foi o que você falou? Da parte do obreiro, né? Ele tem um preconceito contra o estudo. Ele quer ensinar. Inclusive, falamos sobre isso com o pastor Urbano aqui terça-feira, né? Sua esposa aqui, meu Deus, deu um show de aula. Sim. A internet que espinha. Gente, eu vim conseguir postar aquela live no YouTube ontem. Eu vim conseguir juntar as 3 partes e postar no YouTube aqui, pr.geisiel Santos. Né? Foi uma live que teve todos os contrapontos para ela não ir ao ar.
Daí depois, para não ser juntadas as partes, a gente tentava editar o programa, se negava a salvar. Eu nunca vi uma situação com aquela. Uma Falando luta sobre mesmo isso, quando se fala dessas coisas. Então, aquela foi quando a terrível. gente pensa, foi. Não, Quando só que fala de, você falava sobre isso. aquilo que nós, aquele versículo que nós falamos entre, eu até mandei para você, né? É aquele versículo que tem sobre a letra e o espírito, né? Pegam aquele 2 Coríntios versículo ali, 3:6, né? As pessoas pegam a letra mata, mas o 3:6, espírito né? A vivifica. letra mata, mas o espírito vivifica. É lógico que, enquanto servos do Senhor, a gente precisa ter uma consciência de que você pode sobreviver no cristianismo, na fé, só com a fé e sem o conhecimento secular. Mas você não pode sobreviver na fé, só com conhecimento secular e sem a fé. Não tem como sobreviver, né? Mas os dois, eles precisam andar lado a lado, porque como é que nós vamos cumprir aquilo que Paulo falava, né? Eu sei ser instruído, ele sabia falar com os tolos e sabia falar. Esses tolos aí, eu não estou associando a nenhum grupo nesse momento, para não surgir uma questão de preconceito. Mas é o versículo que está lá, né? Ele sabia falar com os sábios, ele sabia falar com qualquer grupo de pessoas, era isso que ele estava falando. Eu sei falar com qualquer grupo de pessoas. E a gente precisa ter essa instrução de que eu preciso atingir, eu tenho o evangelho, ela tem a missão, nós temos a missão dentro do evangelho de atingir a todos. Então eu não posso me restringir a um único grupo, de que eu não, o Espírito é que vai resolver tudo, o Espírito resolve. E ele resolve tudo de acordo com aquilo que nós buscamos. Me faz lembrar uma vez um irmão, pastor, não me lembro muito bem o nome dele, se era José Fernandes, ele falou uma vez que Deus prometeu para ele que ele teria uma missão num determinado país. E falou com ele, você vai para tal país. E o Senhor deu para ele. Ele tinha que aprender, eu não me lembro se era o francês ou se era o inglês, mas ele tinha que aprender aquela língua para ele conseguir sobreviver bem naquele país. E Deus proporcionou muitas oportunidades para que ele fizesse o curso, deu condições e ele negou todas as oportunidades. E aí o Senhor, chegou o tempo dele ir, ele foi. Só que ele não sabia falar a língua daquele lugar. E ele conta uma aflição que ele passou, um desespero que ele passou. Passou muito aperto. A chamada do Senhor se cumpriu. Mas o Senhor, quando ele estava, como é que o Senhor me manda estar aqui, para estar nesse país? Como é que o Senhor me permite? Aí o Senhor mostrou para ele todas as oportunidades. Eu te dei essa oportunidade, te dei essa para você estudar, para você se aperfeiçoar, para você se preparar para estar aqui. Você disse que não, que por enquanto não, que não dava, que não tinha como, e sempre negou as oportunidades. Então, às vezes, nós negamos a oportunidade. Às vezes é por preguiça mesmo, porque a gente já determina para o nosso cérebro que é muito difícil, que não dá. E aí você não alcança, né? O pastor José Fernandes foi uma bênção, porque depois de 5 dias ele conseguiu lá, o Senhor usou ele em línguas estranhas, e ele falou no idioma daquele país, e foi maravilhoso, né? O Senhor tinha um propósito e cumpriu. A parte de Deus, ele nunca falha. Eu vi um artigo de uma junta de missão brasileira e ela estava lamentando esse artigo, a reportagem, porque foi enviado um missionário, se não me falha a memória, para um Japão, uma área do Japão, e ele teve também todas essas oportunidades de estudar o japonês, e ele se negou, porque ele disse, não, chegando lá eu contrato intérprete, ele tinha condições para isso, era alguém que amava missões, respirava missões, porém não queria se dar esse trabalho. E ele chegando lá, ele contratou um intérprete do país, e começou a fazer reuniões, e as reuniões iam aumentando a quantidade de gente a cada reunião, ele sempre mandando fotos e as prestações de contas para a junta de missão. E aí, quando foi cerca de um ano depois, a junta de missão foi alguns diretores para conhecer aquele trabalho que estava crescendo naquela região do Japão. E ao chegar lá, assistindo uma reunião, eles perceberam que enquanto o pastor pregava o evangelho, o intérprete, na verdade, ele não traduzia, ele estava pregando budismo.
E aquele ajuntamento de gente que estava há um ano indo para os cultos daquele pastor nunca tinha ouvido o evangelho. Porque o intérprete ele não era cristão, ele foi contratado como profissional. E o pastor não entendia absolutamente nada e em todo esse tempo ele não se deu ao trabalho de aprender. Quer dizer, ele tinha um sonho, tinha uma chamada, né? Mas não queria se dar ao trabalho. E às vezes a gente está assim, eu sempre falo assim, aqui na igreja eu digo aos irmãos, se você realmente acredita em sua chamada, Paulo ele dá esse conselho a Timóteo, investe na sua chamada. Se você crê que tem o dom de louvor, faz um curso de canto. Se você crê que o Senhor vai te levar a muitos lugares cantando, poxa, Deus não é obrigado a fazer ninguém te ouvir desafinado. Então, assim, se você tem a chamada, investe nela. Entende que Deus está te chamando para ser um pregador. Vai fazer um curso de teologia, vai estudar Bíblia, vai estudar a cultura bíblica, geografia bíblica, a linguagem bíblica. Sim, né? Então, sim, às vezes, a pessoa ela entende que ela tem uma chamada, ela sonha, ela almeja, mas ela não está disposta a investir nada naquela chamada. Ela espera que Deus leve ela sem nenhuma capacitação e obrigue as pessoas a ouvir ela, a engolir ela com todos os seus erros e defeitos, unicamente pela unção. Que a unção ela vai modificar muitos ambientes depois que você estiver dentro, mas nem sempre ela vai te fazer entrar nesses ambientes. Então, às vezes precisa da estratégia para entrar. Né? E lá dentro você vai precisar da unção para permanecer. É verdade. Aí aqui eu sei que esse versículo eu queria que até que você falasse um pouquinho para depois eu trazer para minha área. É o versículo de Tito 2, 7 e capítulo 2, versículos 7 e 8, né? Que diz que em tudo. Aí eu vou ler na versão internacional, da nova versão internacional, viu? Que ela é bem clara. Quer dizer, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Quem são esses eles? Fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use a linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada para dizer, nada mal para dizer a vosso respeito. Ao nosso Repete respeito, o versículo aí, foi Tito aqui a gente 2, 7 e 8, que é a instrução 2, de 7, Paulo 8, a Tito, né, falando sobre o episcopado, sobre a questão do ministério, né? Aí tá falando da linguagem dele. Eu entendo, e aí você, enquanto doutorando aí e estudante bíblico demais, pode me falar muito mais do que isso, né? Eu trouxe aqui por conta da questão da linguagem. E eu entendo que essa linguagem é aquela linguagem que não vai... A gente ter cuidado como é que nós vamos falar para o irmão, para instruir, para não magoar, para não machucar, para edificá-lo. Nós precisamos ter essa preocupação, porque ali Paulo estava, digamos que, dando instrução, né, para Tito, na questão dele estar na responsabilidade de um rebanho. E essa responsabilidade, ó, se preocupa com sua linguagem, tenha cuidado como é que você vai falar. Mas me corrija se eu estiver errada. A gente pode também trazer essa questão da linguagem, porque quando eu falo da linguagem, a língua, né, o que nós falamos, como nós nos comunicamos, como nós escrevemos, está dentro da linguagem. Né? Está nesse mundo da linguagem aí. Então, eu compreendo que está também implícita aí, uma verdade para nós, nesse quesito. Eu preciso me preocupar com a minha linguagem, para que seja escrita, com a minha língua, né? Seja escrita, seja falada, onde que eu vou colocar, onde eu vou postar, para que as pessoas não tenham nenhum mal para dizer de mim. Para que não tenha que dizer, olha como é que aquilo ali é um crente, por isso que escreve assim, por isso que faz assim, por isso que fala desse jeito, né? Então, eu acredito que é apropriado também. Não sei se você concorda comigo. A versão original desse versículo, no versículo 8, ele inicia dizendo uma linguagem sã e irrepreensível. Irrepreensível, né? A linguagem sã, né? A linguagem sã, a gente entende que é uma linguagem imaculada, uma linguagem sadia, né? Livre de gírias, de palavrões, uma linguagem sã. Esse é o primeiro ponto. Mas aí vem a segunda exortação, que é uma linguagem irrepreensível. E aí é aplicável a uma série de fatores, porque de repente minha linguagem ela é sã, mas ela não é irrepreensível, ela contém uma série de erros. E Tito, escrevendo ali, ele fala muito além da questão
da doutrina, mas ele fala no sentido da postura também, da postura dessa postura linguística, dessa linguagem que ela é gostosa de ouvir também, né? Eu bato muito nessa tecla quando eu estou ministrando aulas de homilética. Eu sempre falo aos alunos, cuidado com o bloqueio inicial. Eu tenho muito medo desse bloqueio dos primeiros 5 ou 10 minutos da mensagem. Eu falo, invista numa boa introdução, porque de repente a gente já entra com uma linguagem tão perdido, tão descontextualizada, já solta aqueles jargões nos primeiros minutos da mensagem, e aí todo mundo se trava, e de repente tem até coisas boas vindo mais na frente, mas as mentes já foram bloqueadas, então elas não recebem mais nada, né? Elas não estão mais receptivas, porque travaram naqueles primeiros minutinhos que poderiam abrir os corações e, na verdade, serviu para fechar. Então, às vezes, a gente tem uma linguagem sã, e não é difícil. O coração convertido, ele vai ter uma linguagem sã. Mas uma linguagem repreensível, eu acredito, sim, que vai interferir Essa é nessa mais questão difícil. do investimento pessoal, né? Não só espiritual, mas também de uma linguagem que ela seja boa para ser ouvida, né? Seja adequada ao ambiente, que ela tenha a ver com o ambiente e seja boa, seja perfeita. É óbvio que se a gente vai para uma palestra com jovens e uma palestra com senhoras, vai ser 2 linguagens diferentes, né? Mas, apesar da linguagem sofrer essa adequação, o culto que eu ministro em um café de pastores, como já tive a dor de cabeça, né? O privilégio desesperador de ministrar 2 vezes, mas o conteúdo que eu ministro é isso. Eu não posso ir ali na igrejinha da roça com irmãos, a maioria analfabetos em muitos casos, e eu querer ministrar o mesmo conteúdo, ou nem que seja o mesmo conteúdo, mas com a mesma linguagem. Então, não se trata de um preconceito com o público A ou público B, mas com adequação linguística, porque e aí a gente tem um conto, né, do jovem pastor que ele concluiu o seminário, ele vai assumir uma igreja no interior, e ele chega lá dizendo, olha, irmãos, eu vim aqui com a homilética, com as regras da exegese, com a hermenêutica, e no final do culto aquele senhorzinho chama ele e fala, olha, meu irmão, quando eu cheguei aqui eu também tinha um monte de problema, mas fica tranquilo que Jesus me curou. A gente quer falar bonito. E eu lembro de uma vez que um pastor falou isso comigo, ele falou, olha, sua revista de escola dominical é um conteúdo maravilhoso, mas está faltando palavras difíceis, e as palavras difíceis vão passar boa impressão para o ouvinte de que você é preparado. Eu falei, mas eu queria a revista para excluir as palavras difíceis. A gente termina a lição aqui, junto a eu, o pastor Derivan, a gente passa por cerca de 4 releituras. Revisões. Revisões, obrigado. Traduzindo todas as palavras que possam trazer algum tipo de complicação, né? Justamente para quando o leitor lê, ele tem um conteúdo profundo, mas com a linguagem perfeita para o entendimento. Então, essa dificuldade, eu vejo hoje, irmã Isabel, e talvez a senhora possa até acrescentar nisso, mas eu vejo uma preocupação muito grande dos pregadores meus contemporâneos da minha geração, em criar uma boa impressão. Não se preocupa de que as pessoas desde que ela termine o culto admirando o pregador. Sim. Né? E eu tenho muito medo disso. Olha, o pregador prega demais, mas eu não entendi nada. Exatamente. E a gente fala aqui algumas coisas. Tem algumas coisinhas aqui que até eu gostaria de colocar, porque tem a ver com essa questão. De que algumas pessoas, né? Porque quando nós falando de português padrão e português não padrão, apesar de que a gente tem muitas variações linguísticas, mas Marcos Wagner, que é um linguista, ele coloca em 2 grupos, o português nacional e o português não padrão, né? E aí, infelizmente, quem foi que organizou gramática, trouxe os compêndios para dizer assim que deve falar, né? A partir de que grupo foi? Um grupo privilegiado, né? Um grupo de elite, um grupo que tem uma condição social elevada. E aí, a variação linguística de um grupo, de uma classe social mais baixa, acaba sendo desvalorizado. Tanto é que é muito fácil você ouvir. Fala assim porque é pobre, porque é ignorante, porque não estudou e tal. E é um português que não foi privilegiado quando foi posto como um português padrão, né?
Mas quando as pessoas vão tendo uma certa ascensão, há essa tendência de que eu preciso falar bonito, entre aspas, esse bonito aí, né? Eu preciso falar direito. E aí há umas incoerências como essa que você está falando. De repente, tudo que aprendeu lá, de termos no curso teológico, quer trazer para uma pregação para um público que não vai assimilar, não vai compreender. Nós assistimos em algumas festas, em algumas igrejas, algumas introduções de mensagem que você fica querendo saber quando é que a mensagem vai começar, né? Por outro lado, outros também que vão conseguindo, né, galgando, estudando e tal, às vezes passa também por essa transição de achar, né? Às vezes é a maneira que é ensinado também, não é ensinado a trabalhar com a questão da adequação linguística, adequação do contexto, ele só aprende que aquela norma padrão é o certo, então tem que seguir dali. E aí, nesse processo de aprendizado, ele vai trazendo hipercorreções para a sua linguagem. Então, é comum, por exemplo, nós ouvirmos algumas pessoas trazerem alguns exemplos como vamos nos levantarmos. Na igreja a gente ouve muito isso, né? Vamos nos levantarmos. Ali é uma confusão, ao invés de falar vamos levantar, né? Porque numa locução verbal você não usa dois verbos no plural. E é normal você ver isso, porque se eu não falar o plural, eu estou falando errado. A tendência de estar corrigindo nesse caminho mesmo do aprendizado, de que ainda, né, algumas coisinhas são meio complexas para aprender, e aí está nesse caminho aí. Então a gente percebe que é isso, é estar no lugar, né? Por isso que é interessante nós falarmos do preconceito linguístico, a gente não ter esse preconceito nem quando nós estivermos aprendendo no caminho, nem quando nós não aprendemos ainda, nem quando acharmos que estamos no nível que o outro está inferior na questão da comunicação, da linguagem, do português. A gente precisa compreender exatamente isso, esses processos aí. E aí tem uma frase de Evanildo Bechara, que é um gramático, né? Ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, que é preciso ser poliglota na sua própria língua. O poliglota é saber exatamente isso, você saber que utilizar essa variação linguística dependendo do contexto, né? Então é preciso ser poliglota na sua própria língua. Mas aí, falando do português não padrão, eu faço questão de, nessa live, fazer algumas considerações desse português que nós não consideramos e que às vezes nós criticamos. Por exemplo, se chegar na nossa igreja alguém, um irmão que tem oportunidade, né, e pega o microfone e aí vai ler o versículo da Bíblia. Meu irmão, eu vou ler um livro, eu quero que vocês abram a Bíblia em livro de Eclesiastes 3. Qual seria, a gente imagina assim, qual seria a reação de alguns jovens, de algumas pessoas, de falar, ele falando Bíblia e Eclesiastes. Interessante que a tendência pode ser rir, pode ser não dar mais importância nem credibilidade a nada que o irmão for falar. E, de repente, o irmão vai ser extremamente usado pelo Espírito Santo. E, às vezes, a gente não tem o conhecimento de que isso não é um erro, na verdade, é uma tendência da nossa língua brasileira de trocar o L pelo R ou R pelo L. Há algumas palavras mesmo da nossa língua que, historicamente, elas eram escritas no latim com L. E chegou para a gente, né? Foi passando o tempo, houve modificações, e hoje nós falamos com R, como, por exemplo, eclésia, né? Que é eclésia, hoje é igreja. Nós temos flecha era escrito com R, na nossa língua, no nosso português arcaico. Frecha. E nós criticamos assim, como assim fulano fala frecha? É o português, só que um português arcaico. Nós temos publicar, que é publicar. Né? Hoje nós falamos publicar, mas antes no português antigo era publicar mesmo, frauta, era frauta. Então esse é o processo de rotacização que nós chamamos na nossa linguagem e que hoje ainda é praticado, ainda é comum você ouvir de repente alguém falar inglês e você olhar atravessado, mas é um processo da nossa própria língua, né? Da nossa própria língua.
Então, a gente precisa estar atento a essas coisas para a gente não ter essa questão do preconceito. Então, esse processo de rotacização é o processo do PNP, que é o português não padrão. E a gente tem também um outro processo, que é o processo de eliminar redundância. Na nossa língua, nós temos uma conjugação verbal que, para você ensinar na escola, é desesperador. Os alunos, o que nós utilizamos na prática no nosso português? Por exemplo, o verbo amar. Eu amo, você ama, ele ama, nós amamos, não é isso? Pronto, não é assim? Nós não utilizamos tu amas, vós amais. Na fala, na nossa comunicação, nós não utilizamos. Aí nós temos a tendência a achar, né, que o falante ele está errando por ele não estar seguindo exatamente essas regras aí de conjugação, mas é uma tendência à abreviação. Quando alguém fala, lógico, que é o que nós estamos falando, a adequação, nós estamos falando do português não padrão. Mas quando eu falo do português padrão, aí tudo bem. Nós vamos ter essas conjugações dessa forma. Mas não significa que o outro está errado. Ele está apenas inadequado. Na comunidade linguística que ele está falando ou escrevendo, ele está utilizando a roupa errada. Ele está inadequado. Se ele fala, por exemplo, a gente vamos, que é algo assim que dói nos ouvidos, né? Quando nós ouvimos, a gente estudamos, a gente cantamos, mas são expressões que nós podemos considerar no português padrão, que tem uma explicação também histórica, científica, porque essa é a ideia de que se ele fala a gente, quem fala a gente, inconscientemente está pensando, são mais pessoas, não é um só, né? Então, por que vai dizer a gente vai? A tendência da nossa mente inteligente, do nosso inconsciente inteligente, que constrói essa estrutura de interpretação da gramática, dessa gramática internalizada nossa, tem uma tendência a fazer isso naturalmente, né? Mas aí a gente percebe a necessidade de se adequar ao contexto linguístico que você está falando. Nós temos também um outro probleminha, que é também um probleminha histórico da nossa língua, que algumas palavras, algumas pessoas você vai ouvir, principalmente alguns mais antigos ou da região mais para o sul do Brasil, de ouvir falar árvore ao invés de árvore. Já ouviu alguém falar árvore ao invés de árvore? Árvore. Ao invés de corga, ao invés de córrego. A mais complexa. Eu passei naquele córrego. Dificuldade. Dificuldade. Eu acho que é mais difícil do que falar dificuldade. Eu acho que dificuldade é mais fácil. Mas é a tendência da hipercorreção. Há uma explicação também de se falar assim, né? Mas você já ouviu, por exemplo, alguém falar fósforo ao invés de fósforo? Já ouviu falar música ao invés de música? Né? Já ouviu falar tauba ao invés de tábua? Aí, por que isso? Porque na nossa língua nós temos muito mais palavras paroxítonas do que proparoxítonas. Que é isso? Lembra? Tem gente que não vai lembrar, não. As palavras paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima. Né? Se eu falo caneta, a sílaba tônica é ne. É isso? Exceto se você estiver no Espírito Santo. Fala como? Espírito Santo, todas as palavras, a sílaba tônica é a última. Eu demorei a acostumar com isso. Canetar? Canetar? Eu lembro de uma menina que estudava com a gente, eu lembro até o nome dela era Catius. E aí os colegas, quando iam chamar no intervalo, diziam, Catiuci! Entendi. Eu disse, meu Deus, não dá, eu com 10 anos de idade, eu disse, esse negócio não tá certo. Mas é cultural, eles esticam sempre a última sílaba. Na hora de chamar a palavra. Na hora de chamar. Mas na hora de falar a palavra, a gente percebe, né, que a palavra ela tem. Se eu falo árvore, eu percebo que o ar ele demora mais, né? Mas nós temos uma tendência na nossa língua de transformar, por
as palavras proparoxítonas em paroxítonas, em diminuí-las para elas ficarem, por conta da pronúncia muito semelhante na fonética, né? Então, a gente tem essa tendência, então é a tendência que explica. Então, não tem por que a gente criticar o outro que fala assim dentro do seu contexto. O problema está quando está fora de um contexto, né? Aí tem outros problemas também, como o problema da fonética de duas consoantes parecidas. É muito, muito comum. Ninguém vai dizer que não fala assim. Nós ouvimos as pessoas falarem as palavras no gerúndio sem o D, cantando, amando, falando, dizendo. É muito comum você ouvir palavras assim. Mas é também um fenômeno na linguagem natural nossa de abreviar quando nós temos duas consoantes, por exemplo, duas consoantes dentais, que é a D e a N, que o som é ne e D. Então, elas encostam a língua. Quem quiser repetir aí, pode repetir as letras ne e D. Né? Elas encostam a língua no dente. Então, elas têm o mesmo formato. Então, quando nós vamos falar elas juntas, é como se o nosso aparelho ele economizasse, juntasse, né? Então, por isso nós falamos assim. E é normal até em contextos formais nós ouvimos pessoas falarem assim. E aí vem outras questões históricas, né? É normal também nós ouvirmos alguém falar queixo ao invés de queixo, queijo ao invés de queijo, né? Ontem ao invés de ontem. São algumas ocorrências desses fenômenos aí que são comprovados na linguagem quando ela é analisada cientificamente. Mas, assim, o importante é a gente ter a consciência de que isso são ocorrências, mas que nós, enquanto servos do Senhor, a gente percebe que tem a mente de Cristo. Nós servimos a um Deus que, para ele sempre se preocupou com a nossa sobriedade intelectual. Ele se preocupou com o conhecimento. Quando nós vamos lá em Deuteronômio, né, e a gente vê o Senhor, Deus falando para que o povo, ele instrua os filhos, coloca testeiras, coloca escrito na porta, não é isso? Que os mandamentos escritos na porta para aprender. A gente percebe que há uma preocupação do Senhor nesse conhecimento intelectual também. 6, né? E o estabelecimento da Shema. Isso. Deuteronômio 6, Deuteronômio 11 também, Deuteronômio 11 também, né? Traz à tona isso aí, essa instrução. Então, o Senhor, ele é um Deus que ele se preocupa com isso. E como sem esse português padronizado, sem essa língua padronizada, nós teríamos acesso a um texto bíblico organizado, que nós pudéssemos falar uma mesma língua e entendê-lo da mesma forma. Não é isso? Então, se nós temos isso para a gente, significa que nós precisamos conhecê-lo. E a gente se preocupa com algumas situações, algumas confusões que a gente... Por exemplo, eu não sei se você teve acesso há uns 6 anos a uma reportagem de um pastor que ele por uma leitura errada, ele praticou adultério. Lá em Serra, no Espírito Santo, há 6 anos, saiu uma matéria por causa de um acento, né, uma leitura errada. Estava lá, né, em Oséias. Pega a mulher casada e adultera, né? Isso! Aí tá falando, pega uma mulher, acho que é Oséias, Oséias 3. Pega uma mulher casada e adúltera, ele entendeu? Pega uma mulher casada e adultera. E adultera. Deu por causa de polícia. Então, se não há um conhecimento, né, dessa escrita padrão, dessa pronúncia, porque aí entra essa questão da pronúncia, né? E a pronúncia é uma área que a gente também estuda em língua portuguesa. Você pronunciar a palavra exatamente como ela está escrita, de acordo com o acento. Então, há uma diferença entre amássemos, eu gosto de dar esse exemplo para os meus alunos, e amassemos. Eu falei, já pensou, Jesus mandou que nós nos amássemos, e não que nós nos amassemos. Então, houve essa questão aí nesse irmão aí, nesse pastor, e a coisa tomou uma repercussão nacional de escândalo para nós evangélicos. Infelizmente, porque as pessoas, quando
quando fala de nós, não fala de casos específicos, fala como se todos nós, né, tivéssemos os mesmos pontos de vista, as mesmas coisas. E o pior é que leva sempre em conta um erro, alguma coisa, quando as pessoas não temem a Deus, o que é um perigo, né? Então, só uma expressãozinha dessa já fez toda a diferença. Uma certa vez eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor, sabe, pastor mesmo da Igreja Batista, ele não foi aqui em Eunápolis, não, foi em uma outra cidade que a gente morou já faz um tempão, nem para eu falar o nome da igreja. E ele pregou em Isaías, capítulo 21, versículo 11. Você acha aqui? Deixa eu lembrar aqui. Isaías, capítulo 21, versículo 11. Estou com a Bíblia aqui. Abri aqui já. Abriu, lê aí pra gente. Peso de do mar, gritam-me de Seir, guarda o que houve de noite. Não, pergunta. Pronto, guarda, ele parou aí. O que houve de noite? Guarda o que houve de noite. Então pergunta. Ele parou aí. E ele parou aí. E a mensagem foi uma mensagem assim, linda. Linda. Que eu sei que muita gente foi edificado, sabe? Mas quem entendeu o versículo, quem leu, entendeu o versículo, com certeza ficou igual a mim, né? Eu fiquei, meu Deus, como é que ele está pregando isso? Ele lia o tempo todo. O tema da mensagem dele era nós guardarmos aquilo que nós ouvimos de noite, que nós ouvimos à noite. Ai, Jesus. Então, se você... Sentiu aí? Sentiu a minha situação? Distorcer esse versículo, eu imaginei que ia chegar nesse ponto. Pois é. Então a situação era essa aí. Guarda o que houve de noite. Se você ouve mensagem, você use bênção, guarda o que houve de noite. E na verdade o versículo não tem nada a ver. Há uma confusão aí de classe gramatical, né? A palavra guarda é um verbo e ele utilizou como se fosse um substantivo, né? O nome de um profissional, né? Que é o nome de profissional, ele utilizou como se fosse um verbo, você guardar. Você coloca aquilo que você ouve de noite, você precisa mentalizar, você precisa ouvir. E ficou, né, o tempo todo nisso aí. E foi uma mensagem, apesar de uma mensagem bonita, mas totalmente distante daquilo. Bonita que eu falo porque tinha muita verdade no que ele dizia, mas em outras referências bíblicas e naquilo que ele já compreendia. Mas completamente fora do versículo que ele leu. Então, essas preocupações, enquanto líderes, enquanto pastores, a gente precisa ter e a gente percebe a necessidade que nós temos de nos preocuparmos, de nos esforçarmos, né? Há outras expressões que no nosso próprio meio evangélico tem um problema que eu considero assim, um problema muito sério, é porque nós encontramos pessoas que leem a Bíblia, que pegam o versículo da Bíblia, que copiam, por exemplo, e copiam errado. Você está lendo algo, como foi o caso desse pastor. Você está lendo lá, a palavra está lá, né? O jornalista mostra. Adúltera, e ele está lendo adultera, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação de, às vezes, ouvir um pouco mais, de, às vezes, estar atento um pouco mais. Então, tem algumas expressões do nosso meio cristão mesmo, que, às vezes, a gente se descuida. Está lá escrito concupiscência. Aí a gente ouve concupiscência. Né? Tá lá privilégio. Eu estou falando de palavras que nós utilizamos muito no nosso meio evangélico, né? Nós ouvimos muito falar privilégio, que é também uma hiperpressão, essa ideia de que eu vou corrigir a palavra para a palavra ficar mais bonita, né? Então é privilégio, não é privilégio mesmo. Ela escreve assim mesmo, privilégio. Então, algumas palavras dentro do nosso contexto, como eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Nós ouvimos muito dentro da nossa igreja, eu saldo a igreja com a paz do Senhor. E saldo a gente pode dizer que não é nem do português, nem um padrão, é um deslize nosso. Né? Porque a palavra não é saldo. Saldo está lá no banco, né? Colocar o dinheiro lá, né? Mas cá é saudação, então é saúdo a igreja. Então a gente precisa dessa preocupação. Tem algumas expressões também que eu ainda acrescento, e são coisas assim,
quando me deram aqui uns exemplos, eu falei, para eu falar, né? Eu falei, já que são pessoas que querem aí o exemplo, são 3 expressões que a gente ouve muito falar também, que tem a ver com hipercorreção. Que é eu tinha trago, já ouviu? Que parece que trazido está errado, eu não vou falar trazido. Trazido está certo. Você fala, tinha trago, eu estou utilizando o verbo tragar, e não o verbo trazer. Né? Então, eu tinha trazido, tá certinho. Não tenho medo de O falar trazido por trazido, si não. só, ele soa mal aos ouvidos, né? O trazido, ele Pois incomoda quem é, fala e quem ouve. mas é essa preocupação com a hipercorreção, com coisinhas que nós podemos prestar mais atenção, né? Se tem alguma dúvida, se ouviu alguém falar, eu não vou criticar, mas eu vou. Hoje nós temos uma rede de pesquisa muito, muito ampla, muito aberta, muito grande, né? E às vezes as pessoas têm coragem para procurar muita coisa. Menos essas coisinhas assim, né? E eu tinha trazido realmente para muitos alunos. A senhora tá certo? Tá certo, é trazido. Trago é um outro verbo, é o verbo tragar. E você não está tragando, você não traga, você traz, né? Outro é eu tinha chego. Esse chego não existe nessa formação, né? Eu tinha chego. Chego, né? Tem, tinha chegado mesmo. O que é chego? Não existe, né? O outro é tinha falo, é o pior. Porque falo, ele existe duas. Falo é o perigoso. Porque o falo, ele é o verbo conjugado, né? Eu falo, e ele pode ser também um substantivo, que dá nome ao aparelho genital masculino. Falo. Se você usa junto com o verbo ter, aí você está usando como substantivo. Eu tinha falo. Então, quem fala eu tinha falo, ao invés de eu tinha falado, é como se estivesse dizendo eu tinha um aparelho reprodutor masculino, perigoso, não é? Então, essas coisinhas que às vezes a gente. É porque nós estamos corrigindo, querendo falar mais bonito e não está sabendo que está implícito ali, né? Na verdade, acaba configurando uma troca de classe gramatical que não é nem o português não padrão. É considerado, nesse caso aí, um erro mesmo. Você está aplicando a palavra numa função errada. Então, são coisas, outras situações de hipercorreção. Haviam muitos irmãos na igreja, né? O verbo haver ele não muda no sentido de existir, vai ser sempre havia, quando tiver dando o sentido de existir na terceira pessoa. Fazem 30 anos, o verbo fazer, quando você fala de anos decorrido, você não vai para o plural, é faz 30 anos. São coisinhas assim que às vezes a gente está falando, repetindo, dentro de um contexto que não cabe quando nós formos a falar dentro do contexto que só cabe o português padrão. Então, são coisas assim que a gente precisa ter uma preocupação, né? Outra que o Júnior me falou e que a gente percebe muito, essa eu acho que vai ser a última, que eu não sei nem que tempo é esse, que eu converso demais. 5 anos. Já está passando. Bora tá 5 e 10, É mais a 10 minutos, escrita, tipo voa. a escrita do nome de quem nós adoramos, de quem nós falamos, quando nós vemos a escrita dele em letra minúscula, né? Crente que está acostumado a ler na Bíblia Deus com letra maiúscula, Jesus com letra maiúscula, e aí vai lá. Então, engraçado que a gente tem historicamente, né, alguns escritos falando que os judeus, quando eles iam escrever o nome Deus, ele tinha todo o cuidado, né, de pegar uma outra caneta para escrever o nome Deus. Então, nosso cuidado que a gente precisa ter, eu gosto até de escrever Deus em caixa alta, em muitas coisas eu gosto de escrever Deus, até quando eu coloco dele, que o ele se refere a Deus, eu gosto de colocar o com letra maiúscula. Não é só... e além disso, é um nome próprio, né? É um nome que é atribuído ao nosso Deus. Então, e a gente percebe assim que são coisinhas que a gente precisa ter um cuidado um pouquinho maior também, né? Para adequar quando nós formos colocar no momento em que o público ele é ampliado. A gente não tem dimensão de público. E hoje em dia, nas redes sociais, a gente precisa ter essa preocupação, né? O que eu vou publicar lá?
Será que isso vai refletir com uma palavra irrepreensível, que ninguém vai ter o que dizer de mim, não vai ter o que dizer de mim, não vai escandalizar, porque infelizmente já tem um grupo muito grande de pessoas que acredita que nós somos crentes é porque a gente não tem outra opção, não é porque somos um povo sem cultura. Não, nós somos o povo que sabe exatamente para onde vai, sabe realmente quem que a gente serve. Nós somos esse povo. Então ele precisa, a Bíblia fala que a nossa justiça precisa exceder, né? Então, Minha esposa está esses dias eu colocando estava. aqui, qual a linguagem que dá? Tem um nome correto aí, a senhora, não vou me arriscar, não. Não sei se a senhora consegue ver os comentários daí. Ela citando a questão, por exemplo, da palavra manga, que é fruta, parte de blusa, por exemplo, quando é uma única palavra para Sim. várias coisas. Como fica essa questão aí? São as palavras parônimas, né? Aquelas palavras homônimas, que têm o mesmo som, mas elas são atribuídas a contexto diferente. É o que nós estudamos na semântica também, né? O sentido da palavra. Aí quem é que vai dizer o contexto, né? É o contexto. Eu posso estar dizendo manga, mas manga pasto. Eu posso estar dizendo manga de blusa. E eu posso estar dizendo manga, o verbo mangar. Então, dependendo do contexto, é que vai dizer aí se é uma palavra, se é um substantivo, se é um adjetivo, e que classe gramatical ela se encaixa. Mas o contexto próprio diz, eu posso estar dizendo, eu chupei uma manga que estava docinha, todo mundo vai entender que esse manga, apesar de estar escrito exatamente com aquela... o vaqueiro estava na manga, está escrito da mesma forma, mas aquela manga todo mundo vai Então, o entender que ideal é para essas diferente. palavras seria escrever elas sempre com um contexto breve Sempre, para sempre, sempre, porque dar uma aí instrução. porque na verdade quando a gente estuda, quando nós estudamos palavras dentro da língua portuguesa, a gente precisa entender a palavra ela pode mudar de função, mesmo sendo escrita da mesma forma, dependendo do contexto. Não se analisa uma palavra sozinha. Há algumas palavras tudo bem que você já sabe que ela vai ser sempre aquilo. Por exemplo, né? Copo. Aí você tem como saber o que é um copo, que se encaixa no substantivo, dá uma classe gramatical. Mas você pode. Nós temos uma situação na nossa língua que nós nos apropriamos de outras palavras para colocar em outras situações. A gente muda dependendo do contexto também, a gente inventa palavras. O brasileiro, eu nunca vi um povo, que é o que eu conheço e acho lindo, inventar tanta palavra. E quando ele não consegue inventar, ele usa uma só para tudo. Negócio, negociar, coisa, coisar, cria, inventa muita coisa. Mas é isso aí. Tem alguma pergunta mais aí que vocês Muita, gostariam de falar? são muito, eu fico tô lendo aqui os comentários do pessoal, eu fico com eles, é que é bem complicado, né? São muitas coisinhas, muitos detalhes. O idioma da gente, ele é bem complexo, acho que talvez um dos mais complicados do mundo, né? Porque a gente vai Eu digo não. Quando os meus alunos falam mas, isso, eu por protesto. Eu exemplo, falei, ele é muito rico. Fala que é muito rico. A nossa língua é muito, muito sim, rica, é é muito rico e complicado. maravilhosa. Porque, por exemplo, a gente vai para inglês, a gente não tem que se Sim, preocupar com sim. algumas conjugações verbais, por exemplo, né? Amar é Sim, logo sim. qualquer conjugação, vai logo, não tem. Aqui não, eu amo, tu ama, ele ama, mas vai amais, amamos, Nós amamos, nós amais, eles amam. E ainda temos entendeu? os Vai verbos todo mundo ter, irregulares que nem todo mundo sabe conjugar. entendeu? Mas Então, brasileiro é pastor Marival me fala lindo. que o brasileiro é lindo, alguns, pastor. Todos. Dentro Ó, do eu falo. campo. Sim, pode. Sim. Completa que eu vou mudar de assunto aqui. Quando nós falamos assim, a questão da nossa brasilidade, né? Porque a nossa língua, talvez a complexidade dela está exatamente na sua origem. Uma língua que vem aí de uma raiz latina, mas que nós temos a beleza da africanidade da nossa língua. Nós temos a beleza do índio também, da língua indígena da nossa língua. E que quando isso se junta, aí tem a questão da sonoridade, porque o nosso português é completamente diferente do português de fato que ele gerou, que é o português de Portugal. Muito Eu diferente, acho o diferente nosso na mais bonito. pronúncia, diferente de muita. Hã? A Acha o pronúncia do quê? nosso é mais bonita. A pronúncia Muito da gente é mais bonita. linda.
E a gente precisa valorizar isso que a gente tem, a gente precisa valorizar, né? Essa riqueza que Eu a gente não tem. Então, é uma gosto, não riqueza sou muito fã da grande. pronúncia do português de Portugal, não. Eu acho linda também, mas eu gosto da nossa pronúncia, da nossa forma aberta de falar. E isso a gente deve muito aos africanos e aos indígenas, mas principalmente os africanos, né? Porque eles trouxeram, os portugueses trouxeram o idioma para a gente, mas a gente percebe como ele é fechadinho. Mas quando você vai para a beleza, né, da africanidade, a gente falou, devemos amar nossa língua. Então, da beleza da africanidade dentro da nossa língua, aí enriquece muito mais. Então, a gente precisa. É nessa questão que a gente não tem como falar de ensino de língua, que a gente não tem como falar de língua e não abolir, né, essa questão do preconceito, de saber respeitar como que o outro fala, mas ter também essa preocupação, essa consciência de que nós precisamos buscar, estudar, se dedicar, né? Aprender mais sobre essa língua que é linda, porque nós vamos alcançar mais pessoas, nós vamos alcançar mais lugares. Se nós tivermos essa preocupação com a nossa escrita, com a nossa fala, com o conhecer, a gente pode falar livremente dentro da nossa casa, com outros colegas, com alguns grupos. A gente se reúne nos nossos momentos de aglomeração, que a gente está com saudade, né? E a gente fala à vontade, a gente se diverte com a nossa língua. A gente precisa se preparar com isso mesmo. Sim. Trazendo para o campo bíblico, teológico, a Joelma colocou aqui que o esposo dela fala português de Portugal, no começo era difícil entender. Trazendo para o nosso âmbito teológico, eu tenho visto dois problemas. Um é a questão de interpretação bíblica, porque a gente tem, por exemplo, a palavra glória na Bíblia. Eu lembro que nós tivemos até uma discussão no sentido de conversação sobre isso, sobre essa questão da glória, né? Na época falávamos ainda sobre aquele hino de Zoe, né? O desejo da glória, quero carregar a glória. Sim, E eu lembro que eu dei um estudo aqui na igreja e nós encontramos a palavra glória com pelo menos uns 10 significados diferentes dentro da Bíblia. Então, traz uma certa confusão, porque a exigência do contexto, né? Porque sempre que a gente fala glória, aqui falei glória, minha esposa está colocando minhas páginas aqui, gente. Obrigado. Essa mulher sempre atenta. A missionária Daniele Santos aqui, página do Facebook, do YouTube. Abraço, Dani. Deus abençoe. Ela é minha assessora aqui. Estou esperando Deise acalmar mais o chorinho, deixar para fazer uma live junto. Ei, Jesus. Fazer uma live com eu estou ela. ansiosa para ver Deise. E sempre que a gente fala de glória, a gente tem logo em mente a glória majestosa de Deus, né? A glória intocada de Deus. Só que a Bíblia usa glória para definir presença, definir unção, né? Para definir uma série de outras coisas com a mesma palavra, glória. Então, quando alguém fala de glória, assusta. E, de repente, o que aquela pessoa tinha em mente era a presença de Deus, era que tem embasamento bíblico. Isso. Então, a gente tem esses problemas com algumas palavras do português. E outra questão que eu tenho visto muito são com aqueles jargões, os versículos inexistentes, acrescentados, né? Versículos que foram alterados pela metade e outros que foram completamente inventados, né? Tem, por exemplo, um versículo modificado, os humilhados serão exaltados. Não é inventado, mas é uma modificação. O versículo é os que se humilham, né? Não são os humilhados. Tem gente que é humilhado porque precisa ser humilhado, mesmo assim ele não se humilha, ele sai cadugando e resmungando. Então, nem todos os humilhados serão exaltados, né? Mas, por exemplo, outro versículo, não vou lembrar o texto aqui de mente, talvez a senhora lembre, que Jesus fala, a Bíblia vai dizer assim, olha, Jesus veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Eu acho que eu nunca vi ninguém ler esse versículo corretamente, porque a gente criou um versículo, né? Minha esposa está dizendo que ouvir é maravilhoso. Não, um dia você vai falar aqui também. Tem muito acrescentado para nós. Sim, sim. Um dia eu foquei aqui na live agora. Então, esse versículo, o que a gente ouve, o que eu sempre ouvi foi, Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Esse versículo não existe na Bíblia. Não receberam. Né? Veio para o que era seu. Ele fala da missão dele, não de pessoas. E aí sim, os judeus o rejeitaram. Ponto. Mas não quer dizer que Jesus veio para eles. Mas eu já fiz esse teste, inclusive, em sala de aula, de a gente mandar os alunos lerem esse versículo
E eles pegam a Bíblia olhando o texto e eles leem: Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. E às vezes a gente tem que falar 3, 4 vezes, gente, lê de novo. E eles liam novamente, eles tinham um versículo tão pronto na mente, que mesmo olhando para as páginas da Bíblia, eles citavam o versículo decorado e não o que estava escrito. Né? E é uma outra dificuldade Acontece que a gente exatamente enfrenta, assim. porque quantas Isso! mensagens já foram elaboradas a partir desse verso criado, por exemplo, Jesus veio para os seus. Eu já ouvi mensagens inteiras sobre isso, a partir de uma interpretação errada. E é para a gente chamar a atenção disso, porque nós vemos muito, mas é muito. Digamos que esse aí, alguns versículos, eles se tornam tão populares que ele acaba fazendo esse processo. E o cérebro, ele faz um processo de leitura. Se ele já conhece aquele texto, ele lê exatamente como ele conhece. Ele tem essa habilidade, né, de você... Já se coloca aí na internet alguns textos assim que você, só com símbolos, e você começa a ler com dificuldade, de repente você já termina de ler com muito mais facilidade, né? Muito mais facilidade. E texto bíblico tem isso. Às vezes você ouve, você decora e na hora... E a gente precisa chamar a atenção daqueles que vão para ler, né, publicamente, exatamente isso. Sobre prestar atenção no que está lendo, independente de que você está lendo um versículo que você já tem decorado, que você ouve. Porque há um cuidado ali. E é muito comum, tristemente eu digo, é muito comum você ouvir alguém lendo o versículo ali e tá lendo que a palavra é cristãos e tá dizendo cristões. Tá lendo lá, cristãos, a palavra tá lá, cristãos, e tá falando cristões. E aí você fica, puxa, tá lendo, não é uma questão de algum problema, porque tá utilizando ali a sua linguagem, a sua variação linguística familiar. Não é isso, é uma leitura e a pessoa é alfabetizada, sabe ler. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Né? De você saber que aqui é um texto, independente do texto ser sagrado ou não, né? Você precisa respeitar o que está escrito e ler exatamente como está escrito. E depois, né, falar o que leu. É isso aí. Gente, a hora voou aqui. Né? A gente vai ter que Boa, eu finalizar, também achei que foi embora. É um assunto que merecia umas 3 horas aqui de live. Eu sei que o pessoal fica o olho na telinha, às vezes vai cansando. Tem um conselho que eu sempre dou em formaturas teológicas, ou às vezes quando eu estou no meu último dia de aula de determinada matéria, e falando em matéria, eu vi passando aqui o pastor Ever, não sei nem se ele ainda está com a gente aqui, ele que foi meu reitor na época que eu dei aula lá na FATEB, né? E ele está fazendo lives maravilhosas aí no Instagram. Se estiver ao vivo aqui ainda, fica o convite aí, viu, pastorzão? Lá ou cá, a gente fazer uma junta aí, vai ser benção. Mas tem um conselho que eu sempre dou no último dia de aula, ou informação, dizendo assim: o nosso intuito ao ensinar vocês é para que vocês tenham um senso crítico, e não para que vocês se transformem em criticadores. Nós queremos que vocês estudem para que você fale correto, para que você pregue correto, mas não para você chegar em sua igreja e se tornar um problema, né? De sair corrigindo todo mundo, de se negar a ouvir a mensagem de alguém mais simples, porque de repente é naquela mensagem que Deus vai falar com você. Então, a função do estudo, de tudo que a gente ouviu aqui, é para que esse ouvinte, esse espectador esse telespectador que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo através das mídias sociais, seja agora ao vivo no Facebook ou através do YouTube posteriormente, mas que você fale correto, que você pregue correto, que você se pronuncie bem, não para que você saia corrigindo os outros, não para que você se torne chato. Seja perfeito, mas não seja perfeccionista, porque o perfeccionista ele é chato, ele endoida todo mundo à sua volta, ele se torna insuportável. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, eu tenho que me tornar perfeito, mas eu não posso querer ser o corretor ortográfico da igreja, né? Aquele que vai sair azoando a cabeça de todo mundo. E aí eu cito um exemplo, eu lembro de um dia que uma pessoa pregou pela primeira vez e estava muito desesperado, falando assim: pastor, eu não vou conseguir falar 5 minutos. E eu lembro que aquela pessoa aquele dia pregou 35 minutos. Mas ele cometeu um erro de português, um erro até grave.
mas soltou aquela pérola. O resto O da que que você mensagem tá, foi o que que você ótimo. tá chamando de erro? O que que você tá chamando de erro? Não, se eu entregar a causa aqui, os da casa podem identificar, então deixa o caso perdido. Ah, Mas aí eu lembro que alguém, foi um erro, vou foi uma pegar inadequação. isso, uma inadequação, de repente, realmente, para ele aquilo fazia parte da linguagem dele, toda, deixa eu aprender Uma aqui já, corrigindo a partir inadequação. de Ele hoje. utiliza. E eu lembro que alguém me chamou depois da mensagem e falou assim, pastor, tem que ir lá falar com o irmão que aquilo foi errado. Tem que ir lá corrigir, porque para ele não falar de novo. E a minha resposta para aquela pessoa que me procurou depois do culto foi, olha para aquela pessoa, veja o quanto ela está feliz, veja o quanto ela está sorrindo. Se eu for lá E agora, eu quem vou foi jogar fora criticar perdeu de tudo que ser ela edificado. conquistou. Você está entendendo? E eu sempre trabalho assim, quando eu vejo alguém cometer um erro teológico numa mensagem, eu não corrijo se é ovelha minha, obviamente. Se é de fora, eu nem me meto. Mas se é uma ovelha minha, eu não corrijo naquele dia. Eu corrijo no próximo convite. Eu espero passar 2, 3 meses, quando eu dou uma nova oportunidade, que a pessoa está animada com essa oportunidade, eu digo, olha, só tenta para um detalhe da última mensagem. Então você traz uma correção junto com uma nova oportunidade, aquela pessoa vê que você não está querendo destruir ela, mas está querendo ajudá-la. Né? É uma forma de Ajudar. trabalho mesmo. Verdade. Eu vou te deixar dar as considerações finais, aí, senão eu emendo também e a gente precisa finalizar. Obrigadão por tudo. Foi. Eu quero só agradecer a Deus, né? Agradecer mesmo por essa oportunidade, que eu temi muito estar aqui. Né? Louvar ao Senhor, mandar um abraço aí para sua família. Deixa eu só incomodar. Lê esse texto de viva voz da Priscila aí, por favor, lê com a sua voz. Da Priscila, não manda eu ler não, que eu ia falar sobre ele. Eu ia falar sobre ele, que Kelly me mostrou aqui um pedacinho. Só para deixar bem claro, foi bom, antes que eu esqueça, né? A professora Isabel não é uma pessoa preconceituosa no que diz respeito à linguagem. Não se preocupe com isso. O contexto, a gente precisa. O nosso papel aqui é conscientizar de que nós precisamos, sim, nós precisamos nos dedicar ao aprendizado. Mas isso não significa que nós não compreendemos o processo, que nós não compreendemos a questão da adequação, que nós estamos falando daqui, é adequar. No meu texto do WhatsApp, eu recebo tranquilamente, entendo, nunca critiquei, nunca falo para ninguém. Né? E a gente, nós nos comunicamos, nós conseguimos nos compreender, não há problema nenhum. A comunicação foi estabelecida, a interação foi realizada, as expressões foram trocadas. Então, não há problema nenhum com essa preocupação, né, que a gente tem sempre. Eu vou escrever para fulano como, eu vou fazer como. Agora, pensemos bem, analisemos bem, pesquisemos bem, quando o nosso texto ele for público, quando nós vamos ter uma diversidade de linguística muito maior, que vai ter acesso a esse público. Se a nossa intenção é fazer com que as pessoas sejam alcançadas e recebam aquilo que eu escrevi, e são muitas pessoas, o meu público é maior, a minha diversidade linguística é maior, aí eu preciso me preocupar, sim, com o português padrão, com esse institucionalizado aí. Agora, se vai escrever, independente... Eu entendi a mensagem? Tá maravilhoso. E as mensagens de Priscila são as mensagens mais lindas, cheias de carinho, cheias de amor, e eu amo essa menina demais. E ela sabe disso. Mas, assim, eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu agradeço, né? Porque eu não disse não, eu já falei com Jesus que o meu trabalho é a minha missão. Quando eu passei no concurso para dar aula no município, a primeira coisa que eu falei com o Senhor é: Senhor, essa é a minha missão para ti. Alguém pode dizer, mas é um trabalho secular, mas é minha missão. Nós estamos vivendo um tempo um pouco difícil, né? E o nosso município está passando por um problema muito, muito sério aqui, porque a gente está com alguns problemas com relação a pagamento e tal, né? Mas eu estou interagindo com os meus alunos, a gente está, na medida do possível, tentando ajudar, porque eu entendo, eu não consigo ficar. O aluno está lá dentro de casa e eu estou aqui, né? Ainda que recebendo bem menos do que o que deveria, e não fazer nada, né? Ele precisa ter um conhecimento e ele vai ter, ainda que aos poucos, ainda que de maneira diferente, um acesso ao conhecimento. Mas eu quero trazer, fechando aí, eu sei que o tempo já foi, mas fechando aí, dizer que, infelizmente, ainda há, né, muito crente que não se preocupa com isso. E as oportunidades o Senhor tem dado. Eu falo porque teve um tempo de Enem que eu me propus na igreja a dar aula de redação para os alunos, para os crentes, os nossos irmãos.
se prepararem para o Enem. E só apenas 2 pessoas, 2 amigas, a minha nora e uma amiga, Thalita, que participaram das aulas. Minha nora foi para o vestibular, hoje está fazendo lá letras, né? Graças a Deus, mas a gente percebe o quanto que as pessoas dentro da igreja, às vezes, não têm consciência da necessidade, né? E das oportunidades que tem de repente, aprender, né? Então, a gente precisa disso aí, né? E a gente precisa ter consciência que Deus, que a nossa milícia da fé, o compromisso com a palavra de Deus em sua amplitude, né? No que se refere à vivência cristã, é tudo. É o meu conhecimento secular, é o meu que vai contribuir para o meu conhecimento bíblico, que vai nos ajudar. Nós precisamos ter essa consciência cristã para a gente alcançar mais pessoas também para o reino do céu. Essa é a nossa missão. E se a gente ficar restrito só ao nosso grupo, não, é só a letra mata. O Espírito vivifica. O Espírito vivifica aquilo que você é, né? E vai contribuir muito. Vai fazer muita falta. Mais falta do que o conhecimento secular, mas ele também é necessário e vai contribuir. Deus abençoe você, a sua linda menina que eu estou ansiosa para conhecer. Deus abençoe esse projeto lindo, que seja ainda mais próspero e abençoador. E aqui no ar, para todo mundo aí, eu penso que você deve ser uma bênção no quesito de preparar obreiros para a gente, do nosso ministério, de fazer muita coisa ainda nesse ministério que a gente precisa alcançar. Você é instrumento de Deus e Deus vai fazer muito através de você. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Recebo. Em nome de Jesus. Eu que agradeço, né? Estamos chegando aos nossos minutinhos finais. Valeu a pena cada minutinho que a gente passou aqui, né? Eu agradeço desde já por ter atendido o nosso convite, por ter disposto desse tempo, né? A gente aprendeu tanta coisa aqui, meu Deus, eu vou ter que assistir essa live umas 3 vezes, anotando com calma, né? Para pegar tudo. Ainda hoje, meio-dia, eu estava assistindo de novo, de terça-feira, pegando muita dica boa do pastor Urbano. Daí eu geralmente depois assisto 2, 3 vezes e quando eu faço com convidado, minha esposa fala, você parece que gosta de ver tua cara. Eu digo, não é, eu fico pegando as coisas que eu não peguei ao vivo. Né? Eu tenho muita coisa boa que a gente vai perdendo aqui. Então, meu conselho para a turma é assiste de novo. Daqui a pouquinho, essa live está no YouTube, tá bom? pr.geisiel Santos, pastor Geisiel Santos. Entra lá no YouTube, se inscreve no canal. Todas essas lives que a gente faz aqui tá lá também. Vamos pedir à disposição para todo mundo. Tem muita gente que não tem conta no Face, então você pode ir lá no YouTube e acessar essas lives a qualquer hora, a qualquer momento, vai ser bênção para a tua vida. Mas, Isabel, Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo Amém. especial aqui com a gente. Deus abençoe também. Amém? E Amém. vamos requerer a sua presença aqui mais algumas vezes. Ixi, sofri muito hoje. Misericórdia. Amém. Deus abençoe, gente. Fica na paz, em nome de Jesus. Tem culto aí em Neonápolis hoje. Passa pra gente aí a agenda aí. Aqui a gente é livre em Conquista. Tem, às 19h30 no Facebook, a IPRG de Naborges. Nós temos 19h30 com a família Almeida, uma família abençoada que traz uma mensagem poderosa de Deus pra gente. Olha que Deus bênção. abençoe. Amém. Gente, Deus abençoe. Terças e quintas, 4 horas da tarde. Eu estou aqui sempre com a live, uma palavra abençoadora para a tua vida. Deus te abençoe. Fica na paz até semana que vem.